Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso webinar aí, o quarto webinar deste ano, né, referente à versão 20.9.2. Só vou confirmar com vocês, antes de iniciar a falar aqui, todo mundo vendo aí a apresentação, consegue me visualizar e me escutar bem? Se só dão um joinha aí, eu sei que vocês não conseguem interagir muito, né, bloqueado, então, ou se alguém tiver com algum problema, só me informa aqui que eu pauso e compartilho novamente, só para todo mundo estar enxergando a apresentação e tá na mesma linha, né? Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí dessa versão 29.2, tá? E as novidades que a gente teve aí, então, ao longo desse mês. Vamos lá. Então, aqui, né, para a gente iniciar, vou falar para vocês um pouquinho dos tópicos que a gente vai abordar aqui na apresentação de hoje, tá? São eles, então, vamos falar um pouquinho sobre, eu chamei aqui de geral, tá? Então, são funcionalidades que não impactam um módulo específico do Valoriza, tá? Então, tem um impacto no geral mesmo da plataforma, tá? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, tá? As novas funcionalidades, melhorias que a gente teve aqui dentro do módulo, né? Claro, os principais. Depois um pouquinho do módulo de estágios, tá? O módulo financeiro e o módulo de monitoria, tá? Então são esses 5 aqui que tiveram aqui as maiores novidades, mudanças aqui nessa versão, tá? Lembrando a todos vocês, tá, que podem ir colocando as dúvidas no chat, tá? E no final aqui da apresentação, então a gente para, volta ali, olha todas e eu vou esclarecendo aí as dúvidas caso vocês venham a ter durante a apresentação, ok? Tá? E a gente conversa então um pouquinho mais no final. Então, iniciando aqui, falar um pouquinho sobre o módulo geral, tá? A primeira e eu acho que a mais expressiva alteração que a gente teve nessa versão, tá? Aonde tivemos aqui uma melhoria de layout e nos campos, tá? Então, uma atualização aí da interface, tá? De cara, eu já trago aqui para vocês, então, ao lado, tá? Tanto a tela de login, tá? Então, de cara, quando vocês forem atualizados, vão ver essa alteração, tá? E depois eu trago aqui um pouquinho dos filtros e já trago mais imagens aqui no próximo slide, tá? Qual foi a ideia, então, dessa atualização, tá? A gente aprimorou o layout, tá? Vocês vão ver aqui que antigamente os campos que eram basicamente uma linha ali que separavam, tá? Agora eles vão ter essa caixinha, tá? Então separando, né, e tornando aí a experiência do usuário muito melhor, tá? Então a gente melhorou ali espaçamentos, disposição, né? Deu um realce ali nos botões, tá? E alguns deles a gente foi realocando aqui para uma melhor experiência aí de vocês. Tá, então, como comentei, desde a tela aqui de login, está nessa primeira imagem. Na segunda imagem aqui eu já trago a tela de contratos, tá? Com ênfase aqui nos filtros, tá? Trouxe essa tela aqui porque é uma das mais utilizadas, tá? Quem não tem estágios, eu já vou mostrar também a tela de vagas aqui, como se comporta, tá? Mas vocês vão ver então que em todo o sistema, tá? Em todos os módulos, toda a funcionalidade, a gente teve essas alterações, tá? Então aqui, como comentei para vocês, tá? Trouxe também a tela aqui de vagas, né? E aqui também agora os formulários ali dentro dos contratos, tá? Então não só as telas de listagem, filtros, login, mas também as telas que a gente chama de inputs, onde vocês colocam os dados, fazem o preenchimento, tá? Então todas essas tiveram melhorias, tá? Foram, né, atualizados os componentes, como eu comentei, os campos, alguns ícones, tá? Então a gente tornou ali, a ideia é tornar a interface, a navegação muito mais fluida, certo? Então, a partir aí da nova versão, vocês vão se deparar com essa, que eu acredito que seja uma das mais expressivas das alterações dessa versão, ok? Seguindo aqui, tá? A gente trouxe então melhorias na central de oportunidades, tá? Também seguindo a mesma linha ali, né, que a gente teve de alteração de layout, né? A gente também melhorou a questão aqui da central de oportunidades, tá? Algumas das coisas aqui que vocês vão notar então.
Tá? A primeira coisa que a gente moveu a seção de cursos, onde vocês podem ver na segunda imagem que eu coloco na tela, tá? Ela ficou abaixo ali então da central de oportunidades, né? Antes ela estava em outra disposição na tela, tá? A gente trouxe aqui também os banners, tá? Aqui, quando na versão antiga eles vinham por primeiro, né? Então a foto do currículo ficava abaixo dos banners, né? Aqui que eu chamo de feira de carreiras ali, é um banner, tá? Então a gente alocou aqui em cima, tá? A gente trouxe também ali na questão das minhas conquistas, lá naquela primeira imagem de cima no canto superior direito ali, tá? Então, novas informações, então, questão de projetos que o candidato, enfim, o aluno tenha participado, então vai mostrar ali, tá? Vou trazer aqui mais imagens para vocês. Tá? Questão do novo layout, tá? Então vocês vão ver que os cards ali na central de oportunidades não é mais aquele branquinho que vocês estão acostumados, né? Então a gente deixou ele aqui um pouco mais opaco, numa cor acinzentada, né? Mudamos também a questão dos ícones ali, vocês podem ver a bolinha azul, né? Antes era um pouquinho diferente, então agora ficou mais moderno, mais bonito, né? Tornando tudo mais harmonioso, né? Vamos dizer assim, tá? Também aqui, tá? A gente tinha sempre fixo a questão das sugestões de oportunidades, tá? Não sei se vocês chegaram a reparar aqui na tela anterior, até vou voltar, tá? Na primeira aqui, quando na tela inicial ainda tem a sugestão de oportunidade, né? Que é o quê? Que é as vagas que vão de encontro aos meus interesses, né? No que o candidato ou o aluno informou, né? Vagas que ele quer receber, tá? Mas aqui na central de oportunidade, onde a gente tinha uma aba fixa, a gente tirou isso, tá? Deixando aqui sempre todas as oportunidades e a gente transformou isso num switch aqui, vamos dizer, ou um filtro, tá? Que é um botãozinho de ligar ali que está entre o aplicar filtros e as caixinhas dos filtros ali, né? Então, clicando ali você ativa, então pode mostrar só as vagas que estão de acordo ao perfil aí do candidato a aluno, tá? Então, algumas mudanças também visuais, né? Tornando a experiência um pouquinho mais agradável, mais moderna, tá? E aqui vale a gente lembrar que não tivemos nenhuma remoção de funcionalidade, tá? O funcionamento foi o mesmo, então mais questão mesmo de melhoria e de aprimorar aqui a questão também da usabilidade, tá? Ficou mais rápido, né? Mais eficaz aqui, também os cálculos aqui, antes totalizadores, às vezes demorava, se tinha um número expressivo de vagas, então agora ficou também um pouquinho melhor essa questão do processamento, tá? Mas então, as funcionalidades todas aí a gente manteve, tá? Lembrando que aqui também, né, aquela questão do novo layout que eu comentei ali no início também se aplica, né? E aqui nos meus interesses também, então já o novo layoutzinho que a gente introduziu, ok? Então, toda uma parte aí de reestruturação e melhoria na questão da central de oportunidades. Seguindo aqui, tá? Então, melhorias na questão do template de e-mail de redefinição de senha, tá? Anteriormente, a gente tinha aqui, né, dependendo de quem ia fazer esse processo, se era um usuário da concedente, do agente de integração, enfim, ou um aluno, um candidato, tá? Mudava um pouquinho esse processo, né? Para um mandava o lembrete de senha, para o outro mandava o e-mail de redefinição de senha. Então, a gente acabou excluindo, né? Retirando essa questão do lembrete de senha, tá? E tornamos padrão o e-mail de redefinição, né? Então, como que vai funcionar, tá? E aí vocês podem ter já uma dúvida aqui. Mas eu não utilizo esse e-mail de redefinição de senha, né? Eu só utilizava o lembrete, tá? Como é que funciona? Se vocês não têm um template específico, o que é o específico? Um texto, né, exclusivo aí do cliente que está acessando, tá? A gente tem um padrão, então o sistema vai, né, pegar e enviar esse padrão ali, um textinho. A gente formatou aqui o que a gente acha que é o melhor texto para essa questão de redefinição e encaminha esse padrão, tá? Então ninguém vai ser afetado com essa alteração, tá? Vai continuar mandando o e-mail, tá? O template aqui que eu botei, então, na tela para todos ficarem cientes, né? E-mail de redefinição de senha, né? Lembrando aqui, então, traz a orientaçãozinha nele, ele também pode ser enviado por WhatsApp, tá? Então, né, agora, por padrão, qualquer usuário da plataforma, seja ele um usuário da concedente, agente, professor, candidato, currículo, enfim, aluno, tá? Vai clicar ali, esqueceu sua senha. Se, claro, a configuração de vocês permite isso, tá? A gente sabe que se tem integração aí é um pouquinho diferente, né? Principalmente questão de instituições de ensino.
Então, né, tem que seguir, vai seguir aí o que tem parametrizado, tá? Botou ali, esqueceu sua senha, vai disparar o e-mail padrão, né, ou específico, cada um que tiver ali. O usuário vai receber, né, e vai, então, seguir os passos ali para redefinir a senha, receber a nova senha e conseguir fazer o acesso, tá? Vale comentar aqui também, tá? Hoje a gente só faz essa redefinição por e-mail, tá? Então, nas próximas versões, a gente já está trabalhando também para escolher ali o meio de onde quer receber, né? Se quer receber no WhatsApp, enfim, algum outro meio ali possível, tá? Sem ser o e-mail, né? Dando mais possibilidades, então, do usuário redefinir sua senha, né? Tornando mais flexível. Tá? Ainda nessa 29.2 vai ser só por e-mail, nas próximas, então, a gente traz aqui também essa melhoria quando ela ficar disponível, tá? Mas a título de curiosidade mesmo. Tá? Ainda que então, dentro dessa questão geral do sistema, tá? Eu trago uma nova alteração, tá? Até aqui alguns clientes insider já estavam utilizando aí para nos ajudar a testar, enfim, tá? Eu trouxe aqui a título de curiosidade, para quem acredito que não são todos que tenham conhecimento, tá? É a questão de observações. Então, antes a gente tinha aqui as observações quando associadas lá no cadastro de clientes e pessoas, tá? Na aba dados adicionais, tem um campinho observações. Se vocês colocam lá observação, tá? Quando era para o concedente, aqui na tela do contrato, por exemplo, ele marca, trazia um izinho que marcava, né? E se passar o cursor em cima ou clicar, ele mostrava então a observação colocada lá no cadastro do cliente. Tá? Isso só tinha para questão de concedentes, então a gente expandiu também para as instituições, tá? Então podem ser cadastradas ali as observações ali onde eu comentei, tá? E se estiverem cadastradas, automaticamente aparece ali na tela de contrato, tá? Então eu trouxe dois exemplos aqui, né? Uma observação para a instituição, onde diz ali, né? Solicita envio do termo de compromisso com antecedência, né? No mínimo de 15 dias, tá? Não vou ler todo aqui o texto, mas enfim. E lá da concedente, né? Então, prefere contratos com duração mínima de 6 meses, né? Encaminhar os documentos com assinatura digital via e-mail corporativo, tá? Então, vale lembrar que é automático, tá? Cadastrou a observação lá, ele fica disponível ali, né? Então, para conhecimento de todos também, e agora podendo ser utilizado aí também na instituição, tá? Ainda no geral, essa também uma melhoria que os clientes insider ali também nos ajudaram a testar, tá? Acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Então, o que a gente chama aqui dos relatórios assíncronos, tá? Ou traduzindo aqui, né, geração em segundo plano, né? Gerar os relatórios num segundo plano. Então, como é que o sistema se comportava, né, antes dessa melhoria? Ainda se comporta se não ativar, claro, né? É um opcional aqui a gente ativar ou não, tá? Eu vou usar o exemplo aqui da tela de contratos e solicitações, tá? Mas com outros contratos, com outros relatórios Excel, o funcionamento também era igual, né? Então a gente clicava no Excel, no ícone para baixar, né? O sistema travava a sessão e os usuários não conseguiam mais mexer, certo? E aí o que ocorria, né? Por vezes tu pega um relatório lá de solicitações ou contratos onde é um número muito grande de registros, né? Aí, dependendo, o cliente tem na casa aí de quase 100 mil registros, né? Clientes mais antigos, tá? E demorava muito e às vezes dava até um timeout ali na sessão e acabava caindo o portal, tinha que logar e perdia, né? O relatório não era gerado, perdia, tinha que iniciar tudo de novo, então tinha esse probleminha, tá? E o que que a gente fez então, tá? Lembrando, é uma configuração opcional, tá? E se ela estiver ativa, então quando clicar ali no Excel para fazer o download, vai aparecer essa caixinha que eu trouxe aqui na primeira imagem, tá? Então, aqui, claro, traz o nome, trouxe valores da consultoria para a base que eu estava conectado, então vai mostrar o nome de vocês, traz o ícone que está processando e dois botões, tá? Meus relatórios e o fechar, tá? Se clicar em meus relatórios, você é direcionado para a tela aqui abaixo, tá? Onde ele traz um histórico de todos os relatórios que vocês emitiam ou que estão em processamento, traz opções de filtros aí, né? E vocês conseguem fazer o download quando ele finalizar. E o que acontece? Se der o fechar ali, ou for para os meus relatórios, vocês conseguem navegar ali no sistema de forma normal, não ficam bloqueados, sessão não cai, e o processamento do relatório ocorre ali em segundo plano, certo? Então, evitamos todos aqueles problemas que a gente tinha de travar sistema, queda de sessão e assim por diante, tá?
Além disso, tá? Eu consigo acessar aqui, então, na imagem de baixo, vocês podem ver que tem um íconezinho ali, se clicar no bonequinho no canto superior direito, né, nos dados do usuário, tem ali, então, meus relatórios que direcionam para aquela tela aqui de baixo, onde vocês podem estar consultando os relatórios que vocês colocaram para gerar e fazer o download, tá? Para facilitar também, tá? A gente criou um template que pode ser parametrizado, né? O nome dele aqui, relatório assíncronos, eu trouxe aqui no textinho aqui no último lado esquerdo, tá? E se parametrizado, quando conclui, né, o download do arquivo, ele envia um e-mail para o usuário que solicitou, né, o relatório, avisando ele que ficou ok, que ele pode acessar via meus relatórios, ou então ele manda um link também anexado, se vocês quiserem, claro, né, no template, clicando já ele baixa aí o relatório, tá? Esse link também ele pode ser configurado para expirar, né? Então posso dizer, eu quero que fique válido por 24 horas, depois eu quero que ele seja expirado, tá? Então tem uma série de configurações que a gente pode fazer, tá? Lembrando que essa é uma configuração opcional, tá? Se vocês precisarem, então solicitem aí para o pessoal da consultoria ou direciona aqui para mim, que eu conduzo com o pessoal, e a gente vai habilitando para vocês, tá? Inicialmente, essa funcionalidade foi prevista, então, para os contratos de estágio, que é o número maior aí de registros que a gente tem, tá? E para a questão das solicitações de estágio. Tá? Aí eu vou pedir aqui um apoio para vocês, tá? A nossa ideia agora é complementar essa funcionalidade com outros relatórios, tá? Então eu criei já um item lá no Next, tá? Então vocês podem acessar via o Hub ali na plataforma e lá no Next, tá? O nome do item é Novas Opções de Relatórios Assíncronos e aí eu gostaria que vocês comentassem lá qual relatório vocês gostariam que a gente priorizasse para colocar nessa funcionalidade, tá? Nossa ideia aqui é colocar todos, né? Mas como a gente tem um número muito elevado de relatórios, a gente vai fazendo isso parcialmente, tá? Então, sinta-se à vontade lá para comentar, e eu vou pegar lá e depois tirar uma relação, contabilizar, e os mais pedidos a gente vai começar, então, a inserir aí, né, nessa estrutura, nesse novo formato de download dos relatórios, certo? Então, já está lá no Next, vocês podem acessar e comentar. Ok? Seguindo aqui, tá? Então a gente entra agora um pouquinho na parte de recrutamento e seleção, tá? Essa aqui também é uma funcionalidade bem bacana, tá? Que a gente criou. Então são dois novos relatórios, tá? Que a gente chama aqui de relatórios de empregabilidade, tá? Então foram feitos dois relatórios, eles ficam lá dentro das consultas Excel, tá? O nome deles é o relatório MEC, tá? Que é muitas aí instituições, né? Vinham com essa demanda para a gente e a gente não tinha isso contabilizado de uma forma agrupada. A gente conseguia informação, mas como? Extraindo um relatório de vagas, depois um de contratos, e aí cruzando, pegando por período, era bem complexo, né? Então dificultava bastante e gerava aí bastante trabalho por parte dos usuários, tá? Então a gente criou os dois aqui, relatório MEC e o relatório de empregabilidade por agrupador, tá? São muito semelhantes e vocês vão ver aqui a diferença. Eu tentei trazer aqui para exemplificar na imagem, tá? Então a gente tem opções de filtro ali por período, tá? Esse relatório ele funciona por agrupador dos cursos, tá? Então tanto cursos incluídos manualmente quanto integrados, enfim, né? Que a gente tem essa opção do agrupador, eles estão contemplados nessa funcionalidade, tá? E aí a gente pode já o Excel. Como é que ele funciona, tá? Ele traz aqui separado por grupos, então, e por períodos, tá? O período automaticamente ele pega ali mais ou menos 6 meses, né? Com base naquela data que vocês colocaram no filtro, tá? Então, pegando o exemplo aqui que eu trouxe, 1/1 de 24 a 31/5 de 25, né? Pegou três períodos, dois de 2024 e um de 2025. E contabilizou, tá? Esse aqui é o do MEC, tá? Então, claro, meus números aqui, por ser uma base, né, de testes nossa aqui, então são um pouco destonados, digamos assim, né? Então, vamos lá. Total de vagas aqui, pegar em 2025, por exemplo, 1.000 vagas, onde o curso era de administração, tá? E eu tive um total de contratações de alunos nessas vagas de 10, tá? E eu tenho contratos de estágio do curso de administração, tá? 396 de alunos e nenhum aqui
de aluno nessa base que eu extraí o dado, tá? Lembrando que, tá, o curso aqui, como eu falei lá no início, é um agrupador. Então, dentro de administração, tá o quê? Administração com ênfase em hotelaria, administração com ênfase em comércio internacional e assim por diante, tá? A gente traz sempre agrupado, a gente não abre todos os cursos, porque senão ia ser aqui um relatório gigantesco e até para fins de processamento um pouquinho mais complicado, tá? Então, administração, agrupador, todos esses estão englobados ali. Ok, então eu tenho esse cruzamento, né? Total de vagas versus total de contratações de alunos e os contratos de estágios de alunos e não alunos por período, tá? Seguindo aqui, na próxima tela, então, eu trouxe o relatório de empregabilidade, onde vocês vão ver que tem muitas informações semelhantes, né? Questão de agrupamento também ali, mesma ideia, tá? Só que aqui a gente está então, um pouquinho mais aberto, onde a gente está esse total de posições das vagas, tá? Aí, de novo, aqui contratações de alunos, contratação de não alunos, tá? Total de posições canceladas, tem também contratações externas, que não são alunos, né? Foram usuários que não vieram por meio da plataforma. Aí, claro, a gente tem que trabalhar aqui com o retorno, né, da empregabilidade, então tem que ter parametrizado isso também na plataforma, né, para que as empresas nos façam um retorno e a gente alimente esses indicadores, tá? Essa configuração é opcional, então depois a gente pode estar orientando vocês para quem não usa. E ali no fim, então, os contratos de estágio, né, trazendo a mesma ideia, alunos e não alunos, né? Então, basicamente também as informações iguais, né, cruzamento de vagas e alunos, não alunos, e aqui com um pouquinho mais de opções, né, e trazendo esse resumão aqui para nós, tá? Então, informações disponíveis aqui, como eu falei para você, né, só o resumo, então, total de vagas aprovadas, total de posições, né, total de contratações, alunos, não alunos, né, totais de estágio com início no período que a gente informou e cancelamentos contratações internas, né, nos dando aí uma visão geral, né, de que as nossas vagas e as contratações são aí fomentando alunos da instituição ou mais de fora, conseguindo esse número aí para nós e podendo a gente fazer algumas ações em cima disso. Ok? Tá? Então, esse aqui já vai estar disponível, não precisa configurar nada, já é um padrão ali do produto, né? Assim que atualizado o sistema, lá nas consultas Excel, os dois estarão disponíveis aí para vocês utilizarem. Continuando, então, ainda em recrutamento e seleção, tá? Aqui uma pequena melhoria, tá? Mas também muita gente pedia, então acabamos trazendo, né? A inclusão da etapa atual na aba oportunidades do currículo, tá? Quando a gente ia consultar um currículo, né, que não seja por dentro de uma vaga, lá pelo banco de currículos ou diretamente na intranet, ali na listagem de currículos, tá? A gente não conseguia visualizar, né, a etapa que ele estava, né? Então, lá dentro do cadastro currículo tem uma aba oportunidades, onde são listadas todas as oportunidades que esse currículo já participou, né? A gente conseguia ver se estava aberto, fechado, enfim, mas não conseguia ver em que altura do processo estava, né? Então, agora a gente traz aí também a etapa para essa listagem, certo? Então, aqui é uma melhoria bem simples, mas que o pessoal pedia bastante. Tá? Agora, então, a gente vai para a parte de estágios, tá? Falar um pouquinho aí para vocês de estágio, tá? Então, a primeira aqui funcionalidade dentro do modo de estágios é a questão do envio de notificação para o coordenador adjunto ou um coordenador reserva, pode-se entender assim, tá? Até talvez nem todos saibam dessa funcionalidade, né? A gente pode informar aí, além do professor do curso, o coordenador, né? E dependendo do fluxo que você determina, a solicitação pode passar por uma aprovação do coordenador, enfim, né? Antes de gerar o contrato. Tá? Então, o que que acontecia, né? A solicitação, só o e-mail ali, né, o template de aviso de que existia uma solicitação para
aprovação do professor, né, análise de aprovação, era encaminhado só para o coordenador. Só que muitas vezes os coordenadores, né, correria do dia a dia aí, muito ocupados, não conseguiam dar essa vazão, ficava muito tempo ali na espera, tá? E eles possuem uma pessoa ali que pode auxiliar, né, e que faz esse papel, que seria o quê? O coordenador adjunto, o coordenador reserva, tá? E essa pessoa não recebia notificação, então tinha que ficar entrando todos os dias ali na plataforma para saber que tinham as solicitações a serem avaliadas e aprovadas, tá? Então agora a gente tem ali no template que vai para o coordenador, a gente criou uma utilização que é o coordenador adjunto, então permite uma configuração de um template específico para o adjunto, né? E ele então pode receber a notificação quando cair a solicitação ali para aprovação. Então, tanto o coordenador principal quanto o coordenador adjunto recebe a notificação e pode, claro, conforme a permissão que ele tem, avaliar e dar sequência à solicitação e ela não fica parada lá, né, aguardando, utilizando o processo, tá? A título de curiosidade, essa configuração é feita lá dentro do cadastro do curso, aonde tem uma permissão se esse coordenador pode editar, se ele pode aprovar ou ele só pode visualizar as solicitações, tá? Então, também o pessoal pode estar ali da consultoria auxiliando vocês, caso tenham interesse em conhecer mais detalhes da questão do coordenador e estar ativando aí essa funcionalidade, ok? Tá? O segundo aqui, então, item referente ao módulo de estágio, a gente traz aqui a validação do convênio no início da solicitação de estágio, tá? Essa funcionalidade já até existia ali para solicitações que eram incluídas pela concedente ou pelos agentes de integração, mas quando era o aluno que ia fazer a inserção, né, ele colocava todos os dados da solicitação e quando chegava no final, então era apresentada a mensagem ali de que a solicitação, que o concedente não tinha um convênio aprovado, né, e ele não poderia seguir com a solicitação. Então, o que que a gente fez? Trouxe essa validação para o início aqui do processo, tá? Então, agora também o aluno, quando ele for incluir, quando ele selecionar o tipo de contrato, se tiver mais que um, claro, né? Ele já mostra a mensagem aí para incluir a solicitação, é necessário ter um convênio aprovado. Claro que, né, isso segue. Opa, segue toda a configuração, enfim, quem utiliza o Valoriza, né, exige que o convênio seja obrigatório, então tudo parametrizado lá nos tipos de contrato, né, e se não usam essa obrigatoriedade, ele não vai exigir e permite seguir o fluxo normal, né, então vai e respeita a configuração realizada pelos usuários, tá? Então, também, essa aqui, se eu não me engano, ela até estava no Next, lá no fim da apresentação eu trouxe alguns itens, eu acredito que essa aqui foi uma das mais votadas, tá? Então a gente já incluiu e vai estar disponível. Seguindo ainda aqui em estágios, tá? Então, a geração de parcelas, tá? Quando os contratos eram ativados diretamente, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Como que funciona essa questão de gerar as parcelas automaticamente. Hoje a gente tem um parâmetro no sistema, tá? Que a gente pode definir se não gera as parcelas automaticamente, se gera quando o contrato passa pela situação aguardando assinatura ou quando ele é ativo, certo? E o que que acontecia? Por vezes, né, o pessoal que põe aí, gera os contratos direto na intranet, que não tem a solicitação, né, gerou o contrato, ele fica como incluído, e eles, né, iam lá e já mudavam para ativo. Então, a gente não tinha a interpretação do que, né, passou de incluído para aguardando assinatura e para aguardando assinatura para ativo, tá? E aí não gerava as parcelas, né? Acabava ficando aí em aberto, né? Causando o quê? Um retrabalho ou falha lá no faturamento. A gente identificava isso só quando ia fazer o faturamento e dizia, ué, mas está faltando aqui, não bate, né? Daí ia atrás e chegava ali à conclusão que, bah, faltou gerar as parcelas e elas não foram apuradas, tá? Então, o que que acontece agora? Você botou o contrato, né? Ele fica como incluído. Se passar direto para ativo, ele já gera a parcela, tá? Então, não precisa passar por aguardando a assinatura para depois para ativo para gerar, tá? Então, evita problemas de faturamento, né? Evita deixar de realizar algumas cobranças e agiliza todo o processo, tá? Aqui na imagem, então, eu trago, né, o histórico de um contrato que a gente simulou, onde eu passei, né, incluído para ativo diretamente, ali daí peguei a data e hora para ficar bem evidenciado para vocês, as parcelas geradas aqui,
a data e a hora que elas foram geradas, né? Então, automaticamente aí evidenciando que não precisa passar por aguardando assinatura. Tá? Claro que, né, quem quer usar lá o parâmetro para gerar quando aguarda assinatura, respeita, funciona igual, isso não foi modificado, não vai ter nenhum impacto para vocês que têm a configuração diferente, ok? Seguindo então, a gente entra nas questões do financeiro, tá? Então, a primeira aqui que eu trago para vocês é a questão da impressão do faturamento, né, lá do extrato de administração de estágios, tá? Extrato do financeiro, enfim. E o que que acontecia, né? Com as últimas alterações que a gente tinha feito aí nas versões anteriores, tá? A gente permite, né, que a questão do serviço de administração de estágios, ela seja editada. Certo? Mas a edição ali, o valor ajustado, não era apresentado aqui na impressão. Então ficava aqui um pouco inconsistente, né? A gente tinha uma coisa lá no nosso faturamento interno e na impressão ficava outra coisa, gerando aí inconsistências e, por vezes, muitas dúvidas aí do pessoal, tá? E a alteração que a gente fez aqui, então, foi, tá? A gente consegue ajustar o valor da administração, né? E aí, para quando a gente for fazer esse ajuste, vai ser obrigatório informar, né, uma observação, um motivo desse ajuste, e aí vai ficar com um asterisco, né? E aí, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Ali na primeira linha tem a administração, valor de R$ 100, um asterisco, quer dizer que ele foi ajustado, tá? E ali, então, a descrição da observação, valor ajustado conforme negociação específica com um aluno, nesse caso, nesse exemplo, tá? Então, deixando bem claro aí, né, o que que aconteceu, tá? Então, agora a gente traz ali, a taxa é um percentual em cima do valor da bolsa, né? Ou é uma taxa fixa, daí a gente olhava lá na administração, não batia, então agora a gente tem ali, entende o porquê, né? E fica claro que se o valor não bate é por causa de um ajuste que foi realizado, tá? Lembrando que, né, ajustes na bolsa de estágio, né, ou no valores a receber lá nos tipos de serviço não são mais permitidas, né? A gente só consegue fazer edição no valor da administração de estágios, justamente, né, porque o valor da bolsa ali impacta em todos os cálculos financeiros e aí a gente ia ter inconsistência se a gente tivesse essa liberação. Ok? Então, também já vai estar disponível aqui para vocês essa questão no extrato. Ainda no financeiro, tá? Aqui a gente teve, então, um ajuste na previsão de recebimento, né, na data ali da previsão de recebimento dos faturamentos individuais, tá? Faturamentos individuais ali, bem rapidinho, né, é uma funcionalidade que a gente permite aqui, então, tem um grupo de faturamento onde tem diversos clientes dentro, eu posso gerar, né, vai gerar esse faturamento de todos os clientes envolvidos e eu posso vir ali no faturamento individual e tirar aquele cliente do faturamento, né, e tirar ele do somatório, enfim, e tornar, ele cria um novo faturamento, né, e isola ele e a gente faz uma tratativa totalmente separada, tá? E o que que acontecia? Quando a gente tinha uma previsão de recebimento, né, criou ali faturamento geral, eu fazia o faturamento individual, eu perdi esse dado. E muitas vezes até eu conseguir rastrear ali, né, levava um tempo, e quem trabalha com integração, enfim, se não se desse por conta, né, acabava gerando aí boletos, enfim, até com data incorreta, né? Então, a gente melhorou essa questão, agora gerei o faturamento individual, ele traz a data de previsão do recebimento com base no faturamento geral que eu tinha feito anteriormente, tá? Seguindo, a gente entra então na parte de monitoria, tá? Monitoria a gente teve duas melhorias legais aqui também, bem bacanas, que vão agilizar o processo. Tá? A primeira delas, então, tá na questão de publicações de resultados, tá? Mais específico ali na seleção dos monitores, tá? O que que acontecia, tá? O nosso sistema ele validava as datas de início e fim do período letivo, tá? Vinculado ali na
proposta de monitoria, tá? Mas ele não bloqueava a publicação dos resultados. Então, pegar esse exemplo que eu botei aqui na imagem, tá? Eu tinha uma proposta de monitoria, tá? Onde o período de vigência dela era de 24/2 de 25 a 25/4 de 25, tá? Se eu chegasse hoje aqui, vim aqui no candidato, né? Aqui na imagem de baixo, então, que eu selecionei, teve as avaliações, né? Selecionei ele e o botãozinho de publicar o resultado ficava disponível, fazendo o quê? Que eu gerasse um contrato, ele levava as datas de vigência para o contrato, um contrato retroativo, né, fora do período, que por vezes estaria incorreto, né? Então a gente bloqueou isso, né? Se o período de vigência estiver fora, ele não permite publicar o resultado, fazendo com que a gente tenha que ir ali e revisar a proposta de monitoria, tá? Esse comportamento, tanto na intranet quanto na extranet, foi validado, evitando esse problema, então, que a gente tinha aí na geração dos contratos, tá? E a outra aqui, melhoria em monitoria, tá? É na questão das duplicações das propostas de monitoria, tá? Qual que é a situação que a gente tinha aqui, tá? Por vezes aqui, acabou o semestre, a gente queria, né, fazer a duplicação da proposta de monitoria, então, né, a mesma monitoria que ocorreu no semestre anterior, eu ia disponibilizar aí no próximo semestre, né, mudando, claro, somente as datas, né, e abrindo para novos candidatos, enfim, tá? Então, a gente botava ali duplicar, ele copiava os dados, já trazia o calendário, o período letivo, desculpa, atualizado, né? Mas ele não trazia aí o período de vigência atualizado, até porque ele não sabe qual o período de vigência que vocês iam querer incluir, né? Ele traz então exatamente o que estava na proposta copiada, tá? Só que se eu enviasse para aprovação, ele permitia, né? Então aqui está um exemplo claro, onde eu fiz uma duplicação, tá? E ele trouxe aqui, atualizou o calendário para 2025, pegou o mais atual, só que as datas de vigência ali estão em 24 ainda, ó. E eu, então, tentava enviar para aprovação e ele passava e eu, né, consequentemente, alinhado com a outra melhoria que a gente fez, vinha gerando propostas, desculpa, contratos, né, com datas retroativas, enfim, que não estavam condizentes aí com a situação real, né? Passava despercebido, às vezes, pelos professores e tinha esse problema. Então, agora, se tentar enviar para aprovação aí uma proposta fora do período, ele já traz a mensagenzinha ali que o período está fora, que o período de vigência está fora do período de calendário ali da monitoria, tá? Então, não deixa prosseguir, tá? Além disso, a gente padronizou a tela de envio para aprovação, antes ficava um botão escondido, a gente tinha que ficar aqui, né, catando, vamos dizer assim, o botão ele era parecido ali com o duplicar, ficava um pouquinho escondido, então agora fica o botão salvar e enviar, ele traz a tela aqui conforme a imagem aqui de baixo, de enviar para aprovação padrão, como a gente tem nas solicitações em outras funcionalidades do sistema, tá? Se tiver tudo ok, ele vai enviar ali, né, passou pelas validações e envia certinho, no padrão, tá? E também fizemos uma melhoria aqui que na questão do professor avaliador, né? Aonde se esse professor avaliador ali da monitoria tivesse sido alterado, tá? O sistema não buscava aqui na duplicação um novo professor. Então agora, quando duplica, ele vai lá e valida, né? Se existe um novo professor avaliador vinculado ao curso, então tem todo um cadastro para isso, né? Ah, foi atualizado, ele já traz o professor avaliador atualizado, né? Então já otimiza aí, não precisa ficar procurando, né, se teve uma atualização do professor, voltando lá, abrindo o cadastro de curso, ver se ele tem permissão, enfim, né, para vir aqui e mudar na proposta, né? Então, também já ficando correto isso aqui, agilizando todo o processo aí dessa questão das monitorias, certo? E aqui, então, chegamos ao fim, né? Mas a gente teve outras novidades aqui que eu trago para vocês, tá? Então, a gente teve aqui inclusão de tags novas, tá? Dos candidatos. Desculpa, aqui, tags novas é o de baixo, tá? Essa aqui das tags dos candidatos nos relatórios de vagas, tá? Para quem lembra aí, quem usa bastante recrutamento, a gente trabalhava bastante com a classificação dos candidatos, né? Isso foi mudado para as tags. E não tinha sido levado toda essa questão para todos os relatórios de vagas. Então, agora a gente trouxe, então, ao invés da classificação, que deixou de ser utilizada, as tags, tá? E então as tags saem na coluna ali onde vinham as classificações nos relatórios de vagas. Então,
quem fazia filtros e fazia indicadores por essa informação, que era muita gente, a gente sabe, tinha bastante gente pedindo. Então, também temos aí agora as tags nos relatórios de vagas, tá? A gente teve questão de novas tags para o curso e coordenador do curso para ser utilizada lá nos contratos de estágio, tá? Também o pessoal pedia bastante, então agora a gente consegue, né? Principalmente a questão dos códigos dos cursos e descrição, que por vezes a gente não conseguia trazer o correto, tá? Então agora trouxe aí um leque maior que a gente pode estar configurando, tá? Novos campos em relatórios do sistema, tá? Principalmente na questão de estágios e financeiro ali nos Excels, tá? Então, o pessoal vem pedindo bastante e a gente vem trabalhando aqui nessas melhorias, tá? Então foram incluídos diversos campos ali, então quem tem melhoria no Next pode estar olhando, a gente já deu devolutiva ou nos chamados também, tá? E trouxemos aqui algumas sugestões do Next, desculpa, incluídas na versão 29.13. Então eu peço para vocês dar uma olhadinha lá no Next, lá no Hub, tá? Se eu não me engano, ali foram 10 que a gente concluiu, trouxe para a versão 29.2, tá? 10 melhorias, e a gente incluiu agora para a versão 29.3 mais 10, tá? Se não me falha a memória, então totalizando já 20, né, de todas que tem lá no Hub, né, no Next, tá? Então, a gente está dando bastante atenção nisso, escutando bastante vocês para, né, fortalecer aí a plataforma e vocês nos auxiliar a construir esse fortalecimento, tá? E aqui eu trago, a título de curiosidade, tá, algumas das funcionalidades que estavam no Next e que a gente já disponibilizou então nessa versão, tá, que é a validação do convênio no início do preenchimento das solicitações de estágio, que eu apresentei para vocês aqui anteriormente, tá, então era um item que tinham solicitado, tá. Nova funcionalidade com o Google Tag Manager, tá, isso para vocês extraírem dados, então, dos acessos do portal lá do aluno e da concedente, que antes a gente não tinha, né, somente no site como de uma maneira geral, então conseguimos agora contabilizar os acessos lá daquelas páginas também, tá? Um novo template aqui, né, de novidade no cadastro da concedente, aqui seria um novo cadastro de concedente, esse template, como é que ele funciona, né? Vocês podem parametrizar ele, quando um concedente se cadastra na plataforma, envia um e-mail interno ali para usuários que vocês pré-definiram, dizendo, ó, o pessoal se cadastrou na plataforma, vai lá, vê o convênio, dá uma atenção, né, enfim, e segue aí com as negociações com esse novo cliente que se cadastrou, tá? A inclusão do filtro por tipo de termo, tá? Na listagem de contratos, então quem tem tipo de termo utiliza, né, esse cadastro, então já está lá também na lista de contratos a opção de filtrar. E a melhoria na funcionalidade do CEP lá na extranet, né, o autocomplete que a gente chama, então digitou o CEP, já puxa o endereço ali, se completa, já agilizando isso, que também a gente não trazia a informação 100%, foi melhorada essa funcionalidade, tá? Então todos esses itens aqui estavam presentes no Next, tá? Foram concluídos, disponibilizados. Tem outros também, peço para vocês darem uma olhada lá, tá? Todos eles a gente botou, então, que foi completado, a gente dá informação e diz qual a versão que ele saiu, e os itens que foram planejados também, em qual versão ele vai sair, tá? Lembrando vocês que a versão vai ser liberada segunda-feira, dia 9/6, né? Então, vocês vão receber tudo isso e muito mais que eu comentei aqui, tá? E agora acho que vamos então para as dúvidas. Deixa eu minimizar aqui. Vou parar de compartilhar. Só antes, tá? Eu deixo aqui uns minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem conhecer mais sobre alguma funcionalidade, tá? Então, reforçando, trago aqui o contato do Arthur, né, do nosso setor de expansão. Podem centralizar nele ali e ele vai distribuindo para as equipes aí os setores responsáveis, né? Geralmente ele, quando é uma nova funcionalidade parametrizar, ele envolve consultoria, se precisa de alguma melhoria, alguma coisa, já envolve a questão de produto, eu, a Larissa, Francisco, e senão a gente vai vendo e vai direcionando, tá? Então, deixa aqui o QR Code do contato. Deixa eu abrir aqui agora as dúvidas. Só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. No chat. Deixa eu voltar um pouquinho. Só tenho uma dúvida hoje. Pelo jeito, a explicação ficou boa, então, né? Boa tarde, Maurício. Nesse relatório MEC, é possível identificar se é estágio obrigatório e não obrigatório? Não, hoje ele só traz.
Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar que eu tenho anotado isso que eu sabia que ia ter a dúvida. Peraí. O estágio, a gente subentende que ele é não obrigatório, tá? No caso, remunerado, tá? O total de contratos, ele não tem distinção, tá? Ali a questão dos não alunos é estágio não obrigatório remunerado, tá? E os alunos pode ser obrigatório ou não obrigatório, tá? Não tem distinção, certo? Mais dúvidas? Ficou claro essa? Qualquer coisa pode complementar ali. Esperar mais um pouquinho. Se não tiverem mais dúvidas, a gente encerra então. Como ninguém se pronunciou, tá? Qualquer coisa, então, reforçando, vocês nos acionem. Tem mais uma, então vai lá, deu tempo. Vai lá. Sim, tá? As tags tem sim, tá? A gente tem um manual, tá? Lá dentro do Hub, vocês têm toda uma parte de documentação. Então, podem estar acessando, tá? Conseguem visualizar lá, tem não só a questão das tags e outros manuais, certo? Então, lá dentro vocês têm como ver sim, tá? Dentro do wiki, tá? Para ser mais específico. Tá? Sobre a atualização vai ser segunda-feira, tá? Lembrando que quem é os clientes insider, né, que são nossos parceiros aí, nos ajudam nos testes, eles já estão com essa versão desde segunda-feira, tá? Então já estão aí atualizados, já tem acesso a todas as funcionalidades, tá? E os demais, então, segunda-feira, agora 9/6, vão estar sendo atualizados, tá? Então, terça-feira aí, a princípio, todos com a nova versão. Não entendi essa os dashboards tem que ser por unidade e fica só o valor total. Qual o dashboard que tu tá comentando? Seria sobre os relatórios do MEC? Bom, enfim, acho que esse aqui a gente pode avaliar um pouquinho mais no detalhe, tá? Aí a gente entende qual que é o dashboard e que precisam, tá? Que a gente tem uma série de dashboards aí no sistema, inclusive a gente está aprimorando eles, tá? Até uma boa parte já ficou disponível nessa versão, eu nem trouxe aqui, né? E agora a próxima rodada de atualizações está sendo finalizada nessa 29.13, então na próxima versão eu trago o resumo completo de tudo que foi incluído, tá? Ah, tá, o do início, entendi. O dashboard, tá. O primeiro lá da página inicial. Ah, tá. Esse hoje ele não trata por unidade, não. Ele traz total, tá? A gente pode avaliar, sim, uma melhoria nisso, tá? Para quem trabalha por unidade, trazer por unidade, enfim. Tá? Esse dash, ele vai ter algumas melhorias já nessa versão, e principalmente na 29.3, que entra por um completo. Então, eu vou pedir um favor, tu pode botar essa sugestão lá no Next pra gente, e a gente vai trabalhando lá e vamos comentando, vamos ver também se o pessoal concorda ali, né, e a gente pode avaliar assim, talvez criar um parâmetro, né, para não mudar para quem não quer ver um compilado de todas as unidades, enfim, uma ideia que surgiu agora, né? Mas sim, então, se tu puder cadastrar essa melhoria lá, essa sugestão no Next, eu já vou avaliando aqui com a equipe, ok? Bom, era isso então, pessoal. Como a gente não teve mais dúvidas,
tá? Lembrando, então, segunda está disponível ali para todos, tá? E caso tenham dúvidas aí, nos acione o Arthur e a gente vai conversando aí, certo? Então, um abraço a todos aí, um bom resto de semana e espero que gostem das novas funcionalidades que serão disponibilizadas. Até mais, tchau, tchau.